Nós temos na linha o contato com Osmar Loss, técnico do time sub-20 do Corinthians. Corinthians que também foi um time que gerou uma grande expectativa dentro dessa Copa Ipiranga sub-20, não conseguiu chegar na parte semifinal, mas o Osmar Loss, que passou pelo Internacional, passou pelo Juventude, que já tem uma larga experiência no futebol, é o nosso primeiro convidado do Tarde de Futebol. E eu gostaria já de, na abertura, perguntar a tua análise, Osmar Loss, da qualidade técnica desta Copa Ipiranga Sub-20. Tudo bem, Osmar? Bom dia, boa tarde, melhor dizendo. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Grenal. Boa tarde, é um prazer sempre estar falando com vocês. Eu particularmente, por ter participado das últimas 3 competições, tenho bastante claro os níveis de cada uma delas, né? Acredito que essa competição que está para encerrar amanhã, dentre as 3, foi a que teve um nível um pouco mais baixo. É claro que também as equipes, eu acho que nessa temporada agora, dessa competição, vendo o nosso planejamento do ano passado, em que a gente trouxe uma equipe mais jovem, que seria a mesma equipe que iria para a Copa São Paulo, acabaram também adotando essa mesma estratégia, essa mesma filosofia de trabalho para esse momento, e isso, claro que trazendo atletas mais jovens, também se tem um risco maior de não alcançar a qualidade desejada, né? Eu acho que a única equipe que manteve um nível de idade mais elevado foi a equipe do Grêmio, né? Algumas outras com 3 ou 4 jogadores, mas a do Grêmio com um número elevado. Agora, sabe que ontem eu assisti o jogo do Palmeiras São Paulo e também do Grêmio e do Atlético Mineiro na PUC, e entre outros amigos ao meu lado estava o André Luiz, que hoje é o auxiliar técnico da Chapecoense e também auxiliar técnico da Seleção Brasileira Olímpica. E nós falávamos justamente sobre essa qualidade e chamou a atenção, né, Osmar Loss? Realmente foi, em termos técnicos, foi muito qualificada, né? Digamos que não dá para apontar um time que não tivesse pelo menos 2, 3 ótimos jogadores no elenco nessa competição, né? Realmente, mas é aquilo que eu falo, né? Tratando-se de atletas bastante jovens, né? A gente pode observar que Atlético Mineiro e São Paulo, que são os clubes que estão na final, São Paulo, se não me falha a memória, não tem nenhum jogador 95, ou seja, do último ano, né, que teria possível. O Atlético Mineiro me parece que tem uns 2 ou 3. Então, se tivesse todas as equipes trazido a máxima força em relação aos jogadores mais velhos da categoria, como o Grêmio fez, fatalmente teríamos ainda mais qualidade e muito mais competitividade, né? Mas eu acho que essa competição ela tá entrando no cenário já com uma característica de uma competição excelente, mas uma característica de já fazer a transição para a próxima temporada. Agora, ontem, ainda falando diretamente sobre o Grêmio, né, se especula muito que pelo menos 4 jogadores, até porque são 9-5, né, jogadores que estão estourando a idade, vão fazer parte do elenco do Grêmio na pré-temporada de 2016. É uma ideia e é uma conversa que você tem essa transição também do Corinthians, o Tite daqui a pouco aproveitando alguns garotos que tenham atuado junto contigo aqui na Copa Sub-20? Não, a gente aqui no Corinthians é como eu disse, os planejamentos já, desde a temporada passada, ele se coloca ao ponto de, nessa competição de Porto Alegre e na Copa São Paulo, já termos feito a transição dos atletas que vão para a pré-temporada com o Corinthians, né? Que são os atletas um pouco mais velhos, que eram os 9-5 que venceram a Copa São Paulo desse ano e a Copa Campeonato Brasileiro do ano passado aí no Rio Grande do Sul. Então, desse time que nós levamos para Porto Alegre, nenhum vai para a pré-temporada. Pode ser que no decorrer da próxima temporada, sim, sejam colocados à disposição do Tite, e são coisas que a gente prevê para a partir do meio do ano que vem. E até em cima dessa idade, Osmar Loss, e a gente está falando de Grêmio, de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras, de Inter, de Atlético Mineiro, são times de ponta e que cada vez mais cedo os garotos são assediados. Mas isso também já é encarado com uma certa normalidade, até pelo próprio jogador, né? Eu acho que já passou aquela fase do susto, né? Quando as leis mudaram, a gente acabou tendo um pouquinho de nervosismo, um pouquinho de inconsistência, de saber até onde a gente tinha segurança em manter os jogadores, mas acredito que agora já todos os clubes, né, e os seus departamentos de base já estão entendendo muito bem a lei e bem adaptados a isso. Então, não causa mais aquele frenesi se um jogador tiver uma proposta, se trata já como um fato natural,
até porque a gente também está garimpando o mercado atrás de outros jogadores. Uma outra situação que também acabou virando, de certa forma, normalidade, é a captação de garotos. Não se tem mais apenas aquele jogador que começou no Corinthians, por exemplo, ele vai chegar até o profissional. Daqui a pouco já vem o garoto também com 16, até com 17 anos, para fazer, quem sabe, um último ano ainda na base do clube. Isso também é uma normalidade hoje em dia no futebol brasileiro, né? Muito, muito normal. Eu acho que até quem iniciou com esse processo foi o Internacional, né? Enquanto a gente estava aí ainda, começamos a contratar alguns jogadores de forma pontual, em que a gente já conhecia a carreira, a evolução da carreira, a possibilidade de refinamento quando estivesse aí. Fato esse que aconteceu com o Oscar, com um exemplo muito claro, né? Com o próprio Fred, Walter, Sandro, ou seja, a gente, quando estava no Internacional, nós começamos com esse processo já desde do final de 2008, aí, início de 2009, a gente começou a perceber que esse mercado era um mercado pouco abordado pelos clubes. Hoje nós já temos muitos clubes trabalhando em cima desse conceito e realmente o que se antigamente dava como fim de uma carreira de base em torno de 18 anos, hoje ela ganhou uma sobrevida com essas negociações. Para você, quem foi o melhor, dá para apontar 2, 3 jogadores que tenham sido destaques técnicos dessa Copa Ipiranga Sub-20 até o momento, Osmar? Olha, eu particularmente gosto muito do Araújo, do São Paulo, um jogador que até no início da competição não era titular, mas eu acho um jogador fantástico, um jogador com drible, com uma boa condição de velocidade, bom refinamento para finalização. Gosto também do Carlos, zagueiro de São Paulo. No Atlético Mineiro me chama muita atenção o camisa número 5, se não me falha o nome dele, Lohan. São jogadores bastante interessantes. No Fluminense tinha o Matheus Alessandro, que era o camisa número 11, o camisa número 10, o Paulinho, o número 4, o Derlan. Surgiram bons valores. Juninho, atacante do Atlético Paranaense. Tem bastante jogador, como tu falou, acho que pelo menos em cada equipe tinha pelo menos 1 ou 2 jogadores com bastante qualidade. E uma competição que também, principalmente, se não me engano, é a 10ª edição, né, dessa competição realizada aqui no Rio Grande do Sul, e que já virou, digamos que um parâmetro, né, inclusive para os clubes, na questão, como você destacou há pouco, do planejamento, né, da participação, né? Exatamente. Eu particularmente acho que ela está numa data, inclusive melhor do que a data da Copa São Paulo, pensando em transição de atletas ao profissional. Mas a gente, por ter uma Copa São Paulo e aqui em São Paulo ser muito valorizada, a gente acaba tratando a nossa transição um pouquinho antes dessa competição de Porto Alegre para colocar na Copa São Paulo e em Porto Alegre jogadores que a gente está projetando para a próxima temporada já. Tudo isso que a gente está falando é a respeito de jogadores até essa idade de 20 anos, e aí a gente tem uma Olimpíada no Brasil, uma cobrança muito forte, né, em função de não ter conseguido ainda o Brasil a medalha olímpica. Ontem eu conversava com o André Luiz, auxiliar técnico da Seleção Brasileira, justamente sobre isso, né, sobre uma boa safra de jogadores, alguns já firmados nos clubes, inclusive como titulares. Isso dá para dizer que nos empolga, de certa forma, um pouco mais para acreditar finalmente nessa medalha de ouro, Osmar Loss? Olha, eu particularmente eu sou um cara que luta contra essa imagem de que o trabalho de base no Brasil ele não é bem executado. Uhum. Para mim, o trabalho de base no Brasil ele está dentre os melhores níveis aí do mundo em formação de atletas, né? Não é à toa em que a gente aí nos últimos amistosos da seleção olímpica praticamente que os 11 titulares jogam já fora do Brasil e muitos deles como titulares de suas equipes. É verdade. Eu acho que a gente tem um conceito de trabalho hoje muito claro, a maioria dos treinadores e das equipes tem esses conceitos, e eu acho que a gente sim está preparado, sim, com aquelas 3 peças que a gente pode colocar acima de 23 anos para trazer medalha de ouro para o Brasil, até porque a Olimpíada é no Brasil, né? Eu acho que a gente tem não uma obrigação, mas uma vantagem perante os demais em relação a essa possibilidade de conquista. Tomara que dê tudo certo, a gente está também muito confiante nisso. Osmar Loz, obrigado pela gentileza de sempre conosco da Rádio Grenal. E se a gente não falar, semana que vem já é Natal, daqui a pouco é novo, que você e sua família aí tenham um 2016 de muita saúde, de muitas conquistas e muito trabalho, né? Porque a gente tendo trabalho, o resto é consequência. Exatamente, da mesma forma para todos vocês aí da rádio, para todos os ouvintes, gremistas, rádios e de outras equipes, um Feliz Natal, um bom Ano Novo e que 2016 seja
bem melhor do que foi 2015, mas sempre trabalhando para que a gente possa dignificar aí aquilo que a gente deseja. Grande abraço, Osmar. Abração. 2h20, tá aí o Osmar Loz, ele que é o técnico do Sub-20 do Corinthians, né, que participou também agora da Copa aqui da Federação Gaúcha de Futebol.